Olá, professores, professoras. Estamos aqui de novo com mais um vídeo para mostrar um pouquinho do trabalho aí do grupo ProEnFis. Vamos discutir agora, conhecer um pouquinho mais um dos capítulos do livro Aulas de Física com o ProEnFis, né? Lembrando aqui que, olhando o nosso sumário, nós temos atividades de mecânica, eletricidade, magnetismo, óptica, termologia, física nuclear, ok? Todas essas atividades desenvolvidas por professores, para professores e para levar para a sala de aula, ok? Temos aqui trabalhos de final de curso, de graduação, mestrado, doutorado, então são várias maneiras diferentes, utilizando normalmente o enfoque CTS e o ensino por investigação para levar essas atividades para a sala de aula. Hoje, o nosso vídeo vai ser sobre física nuclear e vai ser um trabalho da Roberta Pereira Teles Vieira que fala da produção de energia nuclear, ok? Vou mostrar um pouquinho para vocês do trabalho dela, trabalho maravilhoso, facílimo de levar para a sala de aula, né? Fácil de abordar, sem necessidade de nada muito sofisticado. Então, como eu já falei, física nuclear, produção de energia nuclear, uma atividade aí da Roberta. Ela vai discutir matriz energética, né, entre outras coisas, para chegar no foco dela, que é justamente a energia nuclear como fonte aí para geração de energia elétrica. Então, ela vai trabalhar decaimento radioativo, vai falar de reações nucleares, vai falar de fusão, fissão, vai falar sobre estabilidade do núcleo, meia-vida, isso em 5 atividades, né, que ela desenvolveu aqui, 5 propostazinhas, 5 encontros, nada muito longo, fácil de ser aplicado. Enfoque CTS, e ela começa já indo nessa direção do enfoque CTS com uma notícia de jornal, que tem muito a ver, embora essa notícia seja de 2013, estamos passando por isso. Ontem mesmo cedo, né, hoje é dia 22 de agosto de 2025, eu vi que São Paulo tem grande chance de entrar aí num período de seca forte, os reservatórios de água estão muito baixos, talvez seja necessário fazer aí, inclusive, alguns cortes em algumas regiões para suprir a falta d'água. Então aqui, por exemplo, ele diz, né, por falta do baixo nível dos reservatórios, desde outubro de 2012 o Brasil mantém todas as usinas termoelétricas disponíveis funcionando. Quer dizer, quais são os problemas que isso pode gerar para a gente, né? Fora o problema do custo, né? Porque olha só, quem paga somos nós, né? Então ali, além disso, o governo vai parcelar em 5 anos o repasse dessa conta para os consumidores. Aí vem a bandeira vermelha que a gente está pagando aí, e todo ano a gente passa por isso, né? Justamente isso é um problema que nós temos em relação à energia. Ela começa aqui sugerindo algumas questões para que vocês, professores, possam aí orientar o trabalho de vocês. Então, por exemplo, não vou ler todas, aqui, ó, a primeira. Qual a relação entre a falta de chuva e a preocupação sobre a escassez de fornecimento de energia elétrica? Pode parecer óbvio para alguns alunos, mas nem sempre é. Porque é comum ele falar, nossa, tem tanto mar, tem tanto lago, tem tanta água, por que a gente precisa tanto dessa água para produzir energia? Será que ele entende como é que esse processo funciona? Olha a pergunta 2. A pergunta 2 é muito importante. Qual a relação entre o uso das termoelétricas e a falta de chuva? Essa discussão é importante. O texto ajuda e o professor vai colaborar também para tirar essas dúvidas aqui dos alunos, ok? É óbvio que aqui ela começa já a se direcionar para discutir um pouco a matriz energética. Então ela chega para os alunos, né, os alunos em grupos, que ela vai fazer atividade em grupo, e pergunta, olha, quais são as fontes de energia que vocês conhecem? Então eles vão listar, inclusive ela sugere, ó, coloca no quadro o que os alunos vão falando. Então, por exemplo, hidrelétrica, solar, eólica, maré, biomassa, nuclear. Será que os alunos conhecem todas essas formas? Alguns grupos sim, outros não. Já vai rolar uma discussão interessante, até porque muita gente não sabe. Pô, o Brasil tem maré motriz, tem biomassa, nuclear, né? Aqui no Rio a gente está até mais acostumado, a gente ouve falar de Angra, mas e outros estados? Ok? Então essa discussão é legal. Claro que o foco dela, como eu já disse, é chegar na energia nuclear. Mas olha, a gente está muito acostumado em ver em livro didático o seguinte,
Fala em formas de energias, fontes renováveis, não renováveis, fala em energia nuclear, mostra uma usina, o esquema de uma usina e pronto. Ó, tem aqui a reação, pronto. Energia elétrica sendo produzida e chegando na nossa cidade. A Roberta foi muito mais cuidadosa nesse trabalho e é o que a gente deve fazer na sala de aula. Qual é a primeira coisa que a Roberta explora? Ela fala da estabilidade nuclear. Então ela vai falar da estabilidade do núcleo, ela mostra a ordem de grandeza do núcleo, e aí vai falar sobre o decaimento radioativo, que tem a ver com a estabilidade. Então ela discute o decaimento alfa, mostra aqui a partícula alfa escapando, para buscar a estabilidade, os dois nêutrons, os dois prótonzinhos. Ela discute a partícula beta, o elétronzinho escapando ali para a estabilidade, e o raio gama. Não é a partícula, mas tem energia sendo liberada ali, ok? Ela dá alguns exemplos, ela cita isso, fala do carbono 14, que é o mais conhecido, né, para datação radioativa, mas ela também fala utilizado em ressonância, que é o carbono 13, em tomografia, que é o carbono 11. Então ela discute esse efeito da estabilidade do núcleo, que isso é importante para a gente entender a reação em cadeia, o tempo de meia-vida, para entender esse processo de fusão e fissão. Olha que desenho bacana que ela trouxe. Isso, inclusive, tem alguns livros didáticos em que ela mostra o quê? O quanto que cada uma dessas partículas penetra, por exemplo, a alfa para aqui no papel, ó. A beta, ela ultrapassa o alumínio, mas ela para aqui no aço, tá vendo? Então a beta e a gama, por exemplo, atravessa inclusive a mão da pessoa que está aqui, ó. Então ela fala aqui um pouquinho mais embaixo, ela discute isso e discute também a relação que tem com a massa. Eu acho que todo mundo já ouviu falar lá, por exemplo, quando vai fazer um raio-x, daquela blindagem que acontece. Então acho que dá para fazer até uma relação entre o exame, por exemplo, de raio-x e essa penetração dessas partículas aqui. Olha que delícia essa terceira etapa, gente. Olha o que a Roberta faz. Ela vai falar aqui de meia-vida. Então ela vai trabalhar alguns exemplozinhos do urânio, que geralmente o aluno, né, conhece um pouquinho, já ouviu falar, do chumbo, mas ela propõe uma atividade muito legal e fácil de você fazer com seus alunos. Ela sugere que você pegue algumas garrafas, pode ser garrafa PET. Uma coisa que ela chama atenção para ficar bem legal é que os grupos utilizem garrafas de tamanhos diferentes, de formas diferentes, para mostrar que isso não vai fazer diferença, ok? No cálculo que eles vão fazer. Claro, tem que ter essa forma cilíndrica, né? Para que respeite esse detalhe de metade continuar sendo o mesmo volume. Então, o que ela faz? Ela começa aqui com uma garrafinha, com um determinado volume, está vendo aqui, ó, uma determinada altura. Depois ela vai, coloca metade do volume, mais metade, e isso sempre no mesmo ΔT. Então ela vai e pede para os grupos, por exemplo, ó, a cada 30 segundos você coloca metade, a cada 30 segundos você coloca metade. Então no mesmo ΔT você vai colocando a metade do líquido. Com um papel 40 quilos, uma cartolina atrás, o aluno vai fazer essas marcações do nível de água e vai ter um gráfico que ela vai comparar justamente aqui, olha que legal, com um gráfico de uma amostra radioativa em função do tempo de meia-vida. E aí o aluno vai perceber, ó, tem uma amostra inicial no tempo T0, na metade do tempo tem metade da amostra, depois metade de novo, um quarto do tempo ele tem um quarto da amostra. Então esse gráfico ele vai ficar muito parecido com o gráfico construído pelos estudantes. Então é muito legal para ele entender esse processo de meia-vida, né? E dependendo do tempo de meia-vida de determinados elementos, né, gente, o professor vai fazer justamente essa comparação, esse link com o lixo radioativo. Por que a gente tem que guardar esse lixo, às vezes, naqueles latões, né, protegidos, às vezes em cavernas, justamente porque eles vão ficar anos e vão continuar emitindo ali radiação. Na quarta etapa, ela vai falar do processo de fissão nuclear e da reação em cadeia. Claro, agora ele já tem noção da estabilidade atômica, ele já sabe o que é meia-vida, e aí ela vai discutir justamente a fissão, que é a quebra do núcleo, ó, a liberação de energia. O aluno já tem essa noção porque ele já viu lá atrás na estabilidade. Ela dá alguns exemplos aqui também, utilizando elementos químicos. É muito legal porque você vai discutir, vai conversar muito tanto com a biologia quanto com a química, concorda?
E aí ela chega nessa outra atividade prática, ela fez aquela primeira das garrafas e faz essa para mostrar a reação em cadeia usando o dominó, que eu achei sensacional. Por quê? A ideia dela é que utilizando um único toquezinho, né, dando um único peteleco, você consiga derrubar todas as peças de dominó. E é claro, no menor delta T possível, né? E o interessante do dominó é que você dá um peteleco na primeira, ela derruba duas. E cada uma delas vai derrubar mais duas, e cada uma delas derrubar mais duas, exatamente mostrando um pouco do que acontece na reação em cadeia. E olha qual é a imagem que ela coloca depois. Olha a sacada da Roberta, gente, aqui. A imagem que conversa exatamente com a situação mostrada nos dominóis. Quer dizer, quando o aluno compara aqui, ó, o nêutronzinho que está dando essa energia inicial. O que é o nêutronzinho no dominó? É o primeiro petelecozinho que você está dando. Olha só, gente, não tem como não entender a reação em cadeia fazendo essa atividade prática, ok? Não deixe de assistir esse videozinho, ok? É um vídeo curto, legal, para discutir um pouquinho, para mostrar algumas situações também em relação à reação em cadeia. Tem outros vídeos legais na internet de reação em cadeia, tem um que eles usam várias ratoeirazinhas com bolinhas de ping-pong, é sensacional e o aluno curte fazer e nunca mais vai esquecer. Legal? Quinta etapa e última, ela discute o quê? Ela faz um fechamento falando da matriz energética brasileira. Gente, eu acho difícil a gente discutir energia, a gente falar de diferentes formas de energia e não mostrar para o nosso aluno a matriz energética, porque para muitos alunos é uma novidade o quanto que a gente tem, por exemplo, produzido de energia elétrica a partir da energia eólica, da energia maré motriz e principalmente da biomassa, que é outra que está crescendo também. Então não deixa de fazer isso. Trabalhar a matriz energética com os alunos é importante, tá? Da BNCC tem caído em provas vestibulares. O Enem explora a matriz energética, não na prova de física apenas, mas na prova de ciências da natureza, em que você encontra física, química lá e biologia, e geografia também. O professor de geografia trabalha muito a matriz energética brasileira. Ela faz uma análise crítica, claro, da geração de energia nuclear, né? Ela discute em problema aqui, ela fala de Chernobyl, justamente vai fazer relação com o tempo de meia-vida de determinados isótopos, né? E fala de outras regiões aqui. Está recente, falou de Fukushima também no Japão. E por último, ela fala um pouquinho da fusão nuclear, ok? Olha que pergunta legal que ela coloca aqui. Cite as contribuições de cada modalidade da tabela de produção de energia brasileira que os alunos colocaram no quadro. Ela fez aquele levantamento junto com eles. Qual será a modalidade de maior contribuição? Identifique a maior dificuldade que o Brasil tem atualmente em relação à produção de energia elétrica. É uma discussão importante, ok? Depois ela fala um pouquinho da fusão, tem mais um vídeo para orientar a fusão, ok? Um QR Codezinho para você usar aqui. Tem aqui o link do YouTube também, tá? Se der algum problema aí. E ela finaliza aqui também mostrando um exemplo ilustrado de uma fusão nuclear, ok? Aqui, ó. Trítio, deutério, a partícula alfa e o nêutronzinho. E mostra a equaçãozinha para a gente aqui também, se você quiser se aprofundar na fusão. Sugestão de aprofundamento para você conhecer um pouco mais o trabalho da Roberta, tá ok? Foi uma dissertação de mestrado profissional do Instituto de Física da UFRJ. Tem o QR Code aqui que joga direto para lá também, tá bom? É isso. Então, apresentando para vocês mais um trabalhinho aqui, mais uma proposta do grupo ProInfis e logo, logo teremos aí outros vídeos e outros projetos para vocês conhecerem. Fui, abraço! Bom, já começamos a gravação. Comecei a gravação com a professora Roberta, ela vai falar um pouco mais, Roberta Teles Vieira, que foi uma das autoras de um dos capítulos desse livro aqui nosso, que a gente está colocando ele, parte dele, online. Então, Roberta, boa noite, obrigada pela sua disponibilidade de fazer essa entrevista. E o que a gente quer é conhecer um pouco melhor da sua trajetória. Então, você primeiro se apresenta e depois a gente vai fazer umas perguntinhas. Boa noite, Deise. Meu nome é Roberta, né? Eu sou uma das autoras do livro. A minha graduação, né? Eu fiz a licenciatura em Física pela UERJ e o meu mestrado profissional, né? Foi na UFRJ.
onde eu tive a oportunidade de escrever a dissertação, que foi uma das composições do livro, né? Que é o projeto que eu escrevi e tudo mais. E é isso, sempre me interessei muito pelo tema da física nuclear, né? Sempre me interessei muito para propor algo diferente, algo inovador, algo que realmente pudesse ser aplicado em sala de aula, e eu consegui fazer isso na dissertação do mestrado. E você, naquela época, dava aula já em que colégios? Sim, na época eu dava aula na Secretaria de Estado de Educação, né, na SEDUC, e também dava aula numa escola particular. Atualmente eu continuo na SEDUC, continuo nessa escola particular e também dou aula na FAETEC, né? E você acha que esse projeto você conseguiu dar continuidade, aplicou em outras escolas, a parte metodológica, no que ele despertou você para fazer um trabalho mais interativo? Sim. Então, como eu falei, né, eu trabalho em 3 escolas que são bem diferentes, né? Uma tem uma proposta, enfim, privada, eu fico um pouco mais restrita. Na FAETEC já é um ensino profissionalizante, e na SEDUC eu tenho um pouco mais de liberdade para fazer uma aula mais inovadora, enfim. Então, é fantástico, assim, aplicar a proposta em sala, porque a gente vê o aluno participando, né? Eles são muito carentes de aulas diferentes. Quando a gente sai ali do quadro e da pilô, né? Eles já começam a se interessar, ficam curiosos para ver o que vai vir pela frente. Então, lá eu tenho um pouco mais de liberdade para fazer isso e permitir que o aluno fale, né? Essa proposta é interessante, que você acaba conhecendo melhor o aluno. Aquele que falava pouco, que dormia durante a aula, enfim, que tinha pouco interesse, é uma oportunidade dele falar, né? De você conhecê-lo, ver outras habilidades que ele tem. Então, é bem interessante. E você acha que outros professores, você conhece outros professores que aplicaram? Sim, sim, conheço sim. Porque a proposta ela é bem simples, né? Como eu falei, eu aplico, né, essa proposta mais nas minhas aulas da SEDUC. E nos colégios do estado, infelizmente, a gente sabe que é uma realidade um tanto carente. Então, como a proposta é bem simples, né, não precisa de nada muito tecnológico, nada muito diferente, a gente consegue aplicar em sala de aula sem problemas. E sim, eu conheço outros professores que aplicaram e que gostaram, sim. Você quer colocar mais alguma coisa em relação a esse material, ao que você vem fazendo? Sim, o que me motivou a, a escolher esse tema, né, foi que, por mais que a gente esteja aí, 2025, né, a gente ainda tem muita carência de material, né, para o professor aplicar em sala de aula. E quando tem material, ainda é aquele material de difícil acesso, né, de um vocabulário mais robusto, de difícil compreensão do professor. Então, como a proposta é simples, né, uma proposta prática, ela me cativou, né, me incentivou bastante a conseguir aplicar e continuo aplicando desde então. Bom, era isso que a gente gostaria. Agora a gente vai juntar com um vídeo sobre o seu capítulo, porque esse livro não Sim, está online, né? Não era a nossa proposta, e a gente espera que outros professores utilizem, porque, afinal, a física só está sendo dada a física clássica. Aqui, verdade. um pouco mais, né, de contemporaneidade, ela não chega à sala de aula. E o seu Sim. tema tem muito a ver com isso, né? Sim, e é impressionante, assim, porque o aluno se interessa muito, né? Principalmente sobre esse tema, né? Radioatividade, física nuclear. Ele quer saber, ele já ouviu, é perigoso, não é perigoso?
Então, assim, é impressionante, assim, a participação deles aumenta bastante em sala de aula. Bom, agradecemos. Obrigada, Deise. E qualquer coisa, eu depois vou mandar o vídeo para você, né? E qualquer coisa, você entra em contato. Tá ok. Bom, Obrigada, professora vou Deise. parar a gravação aqui.